Estimados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que o amor de Jesus possa envolver cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. É uma alegria imensa em meu coração poder compartilhar mais uma vez em uma reunião pública, reunidos com vocês, amigos, no primeiro domingo do ano e já de antemão desejando a todos vocês um ano de sucesso, um ano de conquistas, de vitórias, principalmente no âmbito espiritual, no âmbito moral e intelectual. A proposta hoje é refletirmos um pouco sobre um tema que certamente envolve o coração de todos nós. Falar de dor, de sofrimento, das causas que geram essas dores e esses sofrimentos é ao mesmo tempo um desafio e é ao mesmo tempo um presente de Deus, uma oportunidade bendita, porque quando nós falamos, porque quando nós estudamos, o primeiro a receber somos nós mesmos. E quando eu iniciei as minhas pesquisas, os meus estudos para trazer para vocês essa exposição, eu me deparei com uma história de um intelectual, de um cientista, um homem muito notado no âmbito que atua pela contribuição que já havia dado no âmbito da pesquisa, pelos projetos sociais que ele desenvolveu, um homem de uma inteligência incomum, mas num determinado ponto da sua história, ele se autodeclarou ateu. E como pode um homem de uma notória inteligência, de uma sabedoria, com trabalhos sociais, ajudando as pessoas, não acreditar em Deus? Não se vincular a uma religião. E ele rompeu todas as suas relações com a religião, porque ele relata que a religião não explica a dor. E então nós percebemos que esse relato era ao mesmo tempo um desabafo de alguém que vivenciou, que experimentou uma dor profunda, ao ponto de fazê-lo questionar sobre a justiça e a bondade de Deus. E é intrigante essa questão, porque talvez esse seja um dos maiores questionamentos da humanidade, devido ao contexto que nós vivemos. Se Deus existe, por que tantas diferenças? Por que tantas desigualdades? Se a dor fosse um produto, se a dor fosse uma plantação, a sensação que às vezes temos é que a partilha, a divisão, não foi feita da forma mais justa, foi feita de uma forma desigual. E quando nós viramos os olhos nessa direção e começamos a pensar nessas questões, podemos lembrar de alguns casos intrigantes. Se formos em uma maternidade, nós encontraremos num leito um ser que nasceu perfeito fisicamente, tudo funcionando como deve ser. Subimos um andar, vamos no CTI, numa UTI, está ali um ser que acabou de nascer com uma paralisia cerebral, com um câncer, com outro tipo de doença que vai demandar cuidados pelo resto da sua existência. Se Deus existe, como pode tantas diferenças? Uns nascem multimilionários, outros não têm um copo com água limpa para matar a sede. Uns nascem com uma inteligência incomum, uma capacidade tremenda ao aprendizado, outros, ao contrário, uma limitação extrema ao entendimento, à compreensão. Se Deus existe e Ele é bom e justo, por que essas diferenças? Não somos todos iguais perante seus olhos? Não somos todos filhos do mesmo Pai? E analisando a vida do berço em uma única existência, desde o momento que nasce até o momento do túmulo, nós vamos observar que
Existem pessoas que parece que têm uma carga mais pesada que outras, que recebeu uma encomenda maior de sofrimento e de dor do que outras pessoas. E há um outro ponto que é mais intrigante ainda. Existem pessoas más, de mau caráter, pessoas que não têm boa índole, que praticam o mal, que não se preocupam com o bem, mas que prosperam, que se dão bem na vida, que têm sorte, que não passam por tantas dificuldades, ao passo que outras pessoas boas, de boa índole, de bom caráter, de conduta irrepreensível, sofrem, passam por extremas limitações e dificuldades. Como pode? Se Deus existe e Ele é bom e justo, por que essas desigualdades? Por que tantas diferenças? Então, em 1857, o governador espiritual do nosso planeta, Jesus, delibera e anuncia que enviará o Consolador prometido, que tem a missão de esclarecer e consolar todos os corações que sofrem, dando explicações claras, objetivas, amplas, nos conduzindo numa linha de raciocínio lógica, nos ajudando a compreender, a entender esses tantos porquês, tantas questões, tantos questionamentos que são justos. Não há nenhum problema em questionar. Aliás, é o princípio que antecede o conhecimento, a inteligência. Se não questionarmos da forma devida, não alcançaremos as respostas adequadas, corretas, para aquele momento e para aquela necessidade que precisamos. Então, Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele aborda diretamente esse tema. Ele fala das dores, ele fala dos sofrimentos, mais especificamente no item 4 e 6, quando ele fala das causas atuais das aflições, das causas futuras das aflições. Então ele começa a nos conduzir, a nos guiar nesse conhecimento que é libertador. Ele começa a nos esclarecer que muitos dos nossos sofrimentos são provocados nessa existência e em outras existências passadas. E ele, de uma forma mais próxima, ele toma o cuidado de começar a introduzir um tema que é inevitável para que tenhamos o entendimento dos nossos sofrimentos. Quando ele começa a falar da reencarnação. Sem essa compreensão, sem entendermos o conceito, o porquê, o que é uma reencarnação, nós não chegaremos às respostas dos nossos sofrimentos. E agora eu peço licença a vocês para trazer esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, no item 4, as causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder
ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. E ele vem traçando uma linha de raciocínio onde cada um de nós está em algum ponto conectado. Então nós percebemos que toda imperfeição, ela gera uma aflição. Ela traz em si uma carga de sofrimento. Todo desvio de conduta, toda deformação do nosso caráter, ela traz em si um sofrimento e uma aflição. E a proposta do Espiritismo é despertar nosso coração, nossa mente para esses pontos, para esses detalhes. Porque nós ainda não aprendemos a ver, a enxergar, nós ainda não aprendemos a observar os detalhes, as coisas menores, nós ainda temos uma visão macro e o segredo está no micro, está no íntimo, está dentro. Então é uma preocupação grande de toda a espiritualidade em nos despertar para essas verdades que são libertadoras. Emmanuel, ele traz uma página em uma obra que chama Religião dos Espíritos. Então, no capítulo 10, eu gostaria de trabalhar um pouco esse texto com vocês. A lição chama Examina a própria aflição. Qual que é a ideia? Nós temos uma tendência de transferir, de dividir dificuldades, sofrimentos que são nossos. Lembrando que cada um de nós que tem um planejamento reencarnatório, como trouxe a nossa irmã no primeiro horário, nenhum de nós caímos de paraquedas, nada é por acaso, tudo tem um porquê, uma lógica, um sentido, partindo sempre do princípio que Deus é justo, bom. Então Emmanuel, ele traz o texto, examina a própria aflição. Então ele diz, todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. O egoísmo dói, o egoísta sofre. Por quê? A felicidade está em compartilhar. A felicidade está em dividir. Não há felicidade nas conquistas que são só para nós. Então, aquele que não sabe, que não aprendeu a compartilhar e a dividir, ele sofre. Imaginem, um de vocês, um de nós, ganhamos aí o prêmio aí na loteria. Ficamos milionários. Se você não tem com quem dividir, compartilhar, você é feliz? Você foi campeão, ganhou uma medalha, ganhou um troféu, ok. Mas você não tem com quem dividir, com quem compartilhar a sua alegria, você é feliz? Então o egoísta sofre, porque o egoísmo, ele afasta as pessoas. É um hábito, é um vício, viver só para si. Cria uma bolha, tudo é meu, tudo é para mim, e com isso as pessoas vão se afastando, sem que nós percebamos. A aflição do vício chama-se delinquência. Sempre começa com o mínimo. Começa com um gole, começa com uma dose, começa com uma grama, começa com um pouquinho, o vício vai aumentando, 1 dia por semana, 3 vezes por semana, a quantidade do consumo também vai aumentando. Quando vê, estamos perdidos, envolvidos nesses vícios, e é uma aflição tremenda. E aí é para quem pratica e para quem convive com o viciado. Então é uma aflição tremenda. A aflição da agressividade chama-se cólera. Aquele que se irrita, a cólera, ela nos traz doenças no fígado, no rins, no pâncreas,
nos envelhece, nos estressa, é também um sofrimento, é uma aflição. A aflição do crime chama-se remorso. Porque nada fica escondido. Nós não podemos trair a nossa consciência. Eu posso mentir para você, eu posso te enganar, mas eu mesmo, a minha consciência é impossível. Quem dirá Deus? Então é um remorso sem fim, é um sofrimento. A aflição da fuga chama-se covardia, a aflição da inveja chama-se despeito. O invejoso, ele sofre tanto que ele não consegue mais reconhecer valor naquilo que ele já tem. Ele não vê valor no que ele já conquistou. E o pior, ele não consegue enxergar felicidade, ele não consegue ser feliz com aquilo que ele também já conquistou. O que está bom para o invejoso? Qual que é o limite para o invejoso? Percebe? Então Emmanuel vem trazendo uma série de imperfeições que estão em nós, que trazem dor e sofrimento, que tiram o nosso sono, a nossa tranquilidade, e nós vamos observando que às vezes nós reclamamos tanto, reclamamos, e quando nós nos deparamos com uma lição como essa e que vamos estudando, aprofundando, a máscara vai caindo, a verdade vai aparecendo, e aí nós vamos aos poucos mudando a postura, a conduta e o caráter. Porque é isso que os espíritos esperam de nós. Jesus e a pleiade de espíritos que acompanham cada um sabe profundamente, amplamente, toda dificuldade que passamos. E eles não esperam de nós santidade. Não nos é esperado santidade. Mas reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que ele empreende em dominar, em controlar as más tendências, as más inclinações. Então, pelos seus hábitos, e você se conhece, você tem uma noção claríssima do que tem que ser trabalhado, do que tem que ser melhorado. E não se preocupem se não conseguirem. O que importa nesse momento é o esforço sincero, genuíno, que sai do coração. Porque isso traz para nós uma série de frustração. Você tenta e não consegue. E como nós temos uma baixa resistência à frustração, isso vem acompanhado de uma tristeza, de um desânimo, às vezes insuportável. Percebem? A preocupação dos espíritos, qual que é a proposta do espiritismo na vida de cada um de nós? É por isso que Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, ele fala, olha, o espiritismo deve ser bem compreendido. Sobretudo, ele deve ser bem sentido, vivido.
Quer ver um exemplo que cada imperfeição gera um sofrimento? Um ser que é indisciplinado, que ele é desorganizado. Isso é uma imperfeição. É uma deformação no caráter da pessoa. Ele tem que chegar ao trabalho 7 horas. Ele acorda 6h30. Aí ele faz as necessidades dele. Aí ele vai escolher a roupa que ele tem que sair para trabalhar. Aí ele percebe que tem que passar a camisa depois de ter escolhido qual a cor que ele vai usar. Aí ele vai preparar a roupa. Aí ele esquece que são 15, 20, 30 quilômetros para chegar na empresa. E ele sai extremamente atrasado em cima do horário para tentar cumprir o que é dever. É a parte dele. Ele só tem que chegar no horário e exercer sua função. Mas ele é indisciplinado. Ele é desorganizado. E aí entra no carro, anda 2 ruas, tudo parado. Aí reclama, xinga, briga, desarmoniza, já inicia o dia para baixo, com a vibração ruim, atraindo várias companhias negativas e ainda influencia negativamente o dia de todas as pessoas que convivem com ele. É um tormento, é uma aflição. Se você quer diminuir 80% dos seus sofrimentos, comece a evangelizar o coração. Porque quando nós iniciamos esse trabalho de evangelizar-se, a postura muda, porque é-nos exigido um bom caráter. Porque nós não podemos ser incoerentes com um conteúdo tão sublime. Tão sublime. Sejamos leais àquilo que buscamos, porque senão não faz sentido. Todos nós fizemos hoje uma escolha de vir aqui, buscar, ouvir, aprender, contribuir. Se eu não acredito nisso tudo, se eu não sou leal a tudo isso que eu busco e me esforço, qual que é o sentido? Para onde que eu estou indo? Então, o ser que se evangeliza, ele trabalha às 7, no dia anterior ele já deixa o uniforme pronto, ele já levanta um pouco mais cedo, ele se antecede, ele faz suas necessidades, põe a sua roupa, pode tomar um café, faz uma prece, se prepara para sair de casa, dá um beijo no marido, na esposa, nos filhos. Percebe a diferença? Qual que é melhor? Vai pegar um trânsito e está com o tempo sobrando. Dá tempo, ele vai chegar tranquilo. É um dia diferente, com possibilidades mais claras, mas os nossos sofrimentos, eles são provocados pela existência atual, mas também tem aqueles que são de outras existências. E aí, é o que traz também Kardec no item 6, que eu vou pedir a licença de vocês mais uma vez, para trazer aqui alguns pontos
Então Kardec diz assim: mas, se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos, a dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. E aí também ele vem trabalhando essas questões, trazendo ao nosso conhecimento que muitas das nossas dores, das nossas aflições também não são provocadas nessa existência, que é uma bagagem que nós já trazemos, que são as expiações que nós vivenciamos. Isso nos dá aí uma base mais sólida para que tenhamos uma serenidade e uma tranquilidade para absorver toda essa carga de sofrimento, porque tudo passa, tudo é experimental, tudo na nossa vida. Como somos seres imortais, espíritos imortais, então olha a lógica, nós estamos numa linha do tempo, né? Então certamente todos nós somos milenares e estamos em uma ascendência evolutiva. Então para nós, espíritos imortais, não tem aquela ideia de tempo perdido, mas certamente a ideia, o conceito de tempo mal utilizado, que é pior, porque é igual o erro. Quando você erra pela ignorância, tem um peso, mas quando você erra sabendo que está errando, é pior. Então é essa lógica. A maior contribuição que o Espiritismo pode, que ele deixa para a gente, é esse conceito, né? Que as existências, elas são solidárias. Nada se perde, nada se cria. As coisas vão se transformando. Nós vamos transformando aos poucos nosso caráter, nossa conduta, nossos comportamentos diante da sociedade e perante nós mesmos, né? Então é uma transformação contínua. E o Espiritismo vem esclarecendo, né, que uma única vida é pouco para explicar uma vida. Uma vida é pouco para explicar, por exemplo, você se depara com alguém ou conhece uma pessoa que não tem jeito. Você vê a pessoa uma única vez e já percebe que você não quer vê-la nunca mais. Então talvez você vai encontrar amanhã ou ter que iniciar um convívio com um desafeto que você conquistou há 700, 800 anos.
Da mesma forma, você pode reencontrar um afeto, uma grande amizade, uma belíssima amizade que vocês construíram há 1000 anos. Talvez você esteja passando por uma dificuldade hoje, um débito que você adquiriu há 500 anos, mas que somente agora você tem a condição de suportar essa pressão, essa cobrança, porque é um cartão de crédito, né? A fatura sempre chega para pagar. Isso não falha, é uma lei divina. E para as leis divinas não existem jeitinhos, ajustes, só se ajustam com a própria lei. Entendam que a proposta é sempre nos despertar para essas verdades simples que estão dentro de nós. Nós ainda nos perdemos pelo caminho, pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, de não dar o braço a torcer, por não aceitar. E aí nós vamos dando sequência a essa bola de neve, né? Um erro muito comum que nós cometemos é olhar para o outro e julgar o corpo. É igual você olha para uma criança, 2 aninhos, aquela coisa mais linda. O corpo tem 2 anos, mas ali habita um espírito imortal. Então essa ideia, esse ensino que o Espiritismo nos traz e que os espíritos parece que são redundantes, né? E parece que são repetitivos. Na verdade, eles estão com uma preocupação muito grande para que nós, enfim, possamos absorver essa essência, apegar esses ensinamentos e, de fato, colocá-los em nosso coração, no nosso, não no da esposa, no do marido, do filho, porque é uma questão de perspectiva. Muitas dores, muitos sofrimentos que nós experimentamos é por questão de perspectiva. Nós temos um hábito de transferir para o outro aquilo que eu conquistei, aquilo que eu adquiri. Um exemplo simples. Eu consegui vencer, eu aprendi que eu não devo falar palavrão. Quando um outro, no meu lar, meu filho, minha esposa, fala palavrão, eu fico doido. Como assim? Aí briga, discute, percebe? Parte de nós. A evolução, ela é individual. Aquilo que nós já conquistamos, nós não devemos transferir para o outro. E esse princípio se aplica a infinitas coisas, possibilidades. O que eu aprendi que é correto e eu vejo o outro praticando o contrário, eu me irrito, eu perco o meu equilíbrio, eu entro em atrito, eu inicio um conflito. Quem ganha? Quem é o vencedor? Né? Então é a perspectiva. Um outro ponto que eu queria deixar para vocês sobre essa ideia e esses conceitos de eliminar as imperfeições e os vícios que geram em nós tantos sofrimentos é a ideia de santificar o lar. Isso é extremamente importante. Você tem um dia extenuante. Aonde que você vai descansar? Aqui? Na fraternidade? Você dorme na empresa? Seu lugar de repouso é o lar, né? Aí, de repente, você está indo embora depois de um dia puxado e descobre e lembra que você está indo para um campo de batalha. Descansar, entende? Então, o que os espíritos nos trazem? Esses conceitos. Olha, santifico o lar, faço o culto do evangelho cristão. Mas essas coisas dão trabalho, né? Porque mexe com o ego, mexe com o orgulho, com a vaidade. Às vezes o clima não está muito legal. E aí nós vamos protelando. Procrastinação. Deixa para amanhã. Na hora que o ambiente estiver um pouquinho melhor, a gente inicia. Você quer ver um erro que nós cometemos? Aqui na fraternidade, você pega o seu smartphone e acessa qualquer conteúdo? Eu acredito que não. Mas quando chega no lar, a gente tem aquela ideia assim de privacidade, né? E aí a gente delibera, né? Abre a guarda, acessa qualquer conteúdo, impróprio ou não. E aí? Percebe? E qual que é o lugar que deveria nos trazer a paz, o aconchego, a tranquilidade? Então o lugar mais santo para nós deveria ser o nosso lar.
Eu não durmo em igreja, eu não passo a noite aqui. Entende a ideia? Então os espíritos se preocupam com isso. E nós vamos nos perdendo nessas ideias, porque a nossa visão está no macro. As grandes realizações, os grandes feitos, e isso nos impede de caminhar às vezes. Então a humildade, a simplicidade, nunca falha, nunca falha. Um outro ponto, ainda nessa ideia, é da grande expectativa que nós depositamos no outro. Como que a nossa felicidade, que a nossa paz está atrelada a coisas e a pessoas. É ou não é? Se a pessoa faz isso ou deixa de fazer, eu perco a minha paz. Acabou o dia. Como assim? É um excesso de expectativa no outro que está encarnado num plano de provas e expiações como eu, que vivem infinitas dificuldades, talvez até mais que eu, e eu ponho uma expectativa imensa nesse ser. Ele falha, que é comum, é normal, é da natureza, e nessa eu vou junto. A minha felicidade, ela está atrelada ao sucesso do outro. Tem sentido isso? Então os espíritos estão o tempo todo nos ensinando, nos mostrando passo a passo, oh, meu filho, meu irmão, vai aqui, é por aqui, não faça isso, o tempo todo. E tenhamos a certeza, como diz o Salmos 23, né? Belíssimo salmo. Não falta amparo para ninguém. Sempre existe um coração que nos ama acima de todas as coisas e que sempre intercedem por nós. Sempre existe um coração que nos ama acima de todas as coisas e que sempre intercedem por nós. A caminhada ela não é só. A evolução ela é individual, mas Deus não delega uma missão para um ser que ainda é imperfeito sem colocar no caminho dele pessoas, amigos, situações que o fortaleçam, que o ampare, para que ele não se sinta desamparado, para que ele não se sinta sozinho, percebe? Então, essa que é a lição de hoje. As causas das nossas aflições. É um tema vastíssimo, gostoso de conversar, né? Mas o que nós gostaríamos de trazer hoje são algumas reflexões acerca do nosso caráter, da nossa conduta, do nosso comportamento. Então, se independente do que você é, independente do que você esteja passando, do que aconteceu ou que pode acontecer, independente, você tem as condições plenas de se transformar. Acredite nisso, de se transformar moralmente. E é isso que se espera de nós. Então eu agradeço o carinho e a atenção de vocês. Rogo a Jesus que ampare os corações encarnados e desencarnados. E uma boa noite.